Olá pessoal, bem-vindos a Degustando Whisky, eu sou Márcio Becker, esse é o vídeo número 32 e hoje, dando prosseguimento aos vídeos sobre Johnnie Walker, vou degustar com vocês um dos whiskies 12 anos mais conhecidos, mais vendidos no mundo e também um dos whiskies mais antigos da Johnnie Walker. Exatamente, vou degustar com vocês o Johnnie Walker Black Label. Tá? A Johnnie Walker ela foi fundada em 1820 e desconsiderando-se algumas peculiaridades históricas que são apenas da Johnnie Walker, de uma forma geral a história da Johnnie Walker não é muito diferente da história de outras marcas de blended whisky. Ou seja, lá no início, o foco deles não era whisky. Né? Lá no início, a Johnnie Walker nada mais era do que uma loja, uma vendinha, um mercadinho, uma loja de secos e molhados. E eles vendiam vários tipos de produto, inclusive whisky. Mas o foco não era o whisky. Tá? Com o passar do tempo, o whisky vai ganhando espaço, vai ganhando prioridade, vai sendo o produto que mais vende na companhia, até que se torna o item principal de vendas da companhia. Tá? E até que chega um momento que eles focam apenas em whisky. Tá? E foi assim que aconteceu com a Johnnie Walker. Da mesma forma como aconteceu com outras empresas de blended whisky, outras marcas de blended whisky, o negócio foi passando de pai para filho, de filho para neto, e foi trocando de proprietário, até que quando a marca já está bem firmada, vem uma empresa grande e compra a companhia. No caso da Johnnie Walker, quem comprou a Johnnie Walker foi a Diageo, e atualmente a Diageo possui os direitos da Johnnie Walker, certo? Assim como aconteceu também com outras marcas de blended whisky, lá no início, enquanto ainda era um mercadinho pequeno, o que acontecia é que eles compravam whisky dos fazendeiros locais e revendiam esse whisky. Compra, revenda. Lá pelas tantas eles começam a fazer misturas com os whiskies que eles têm na casa, para daí então lançar um produto de marca própria, um whisky de marca própria. E aí assim, no caso da Johnnie Walker, nasce o primeiro whisky da Johnnie Walker, o Walker's Kilmarnock Whisky. Né? Mais tarde, lá em 1865, 1870, aí já nasce um outro whisky. Nasce o Walker's Old Highland. Tá? E esse whisky ficou mais há um tempo sendo vendido. Tá? Lá por 1906, no caso da Johnnie Walker, acontece uma reformulação. De um whisky passam a existir três whiskies. O Old Highland, o Special Old Highland e o Extra Special Old Highland, que alguns anos depois vem a se tornar o Black Label. Como é que acontece essa transformação? Esses três whiskies, o Old Highland, Special Old Highland e Extra Special Old Highland, eles já vinham em garrafa quadrada, eles já tinham rótulo caído e cada um dos rótulos tinha uma cor. Um tinha um rótulo branco, outro tinha um rótulo vermelho e outro tinha um rótulo preto. E com o passar do tempo o pessoal começou a falar assim, o whisky branco do Walker, o whisky vermelho do Walker, o whisky preto do Walker. E aí eles resolveram simplificar. E aí chamaram um dos whiskies, o whisky de 5 anos, como sendo o Johnnie Walker White Label, um whisky de 9 anos como sendo o Johnnie Walker Red Label, tá? Lembrando que o Red Label hoje não tem 9 anos, tá? E o que tinha o rótulo preto, o Johnnie Walker Black Label, tá? Que é o que a gente tem até hoje. Então, dos whiskies em produção ativos da Johnnie Walker, o Red Label e o Black Label são os mais antigos. Tá? Mas eu vou agora degustar com vocês aqui o Black Label para passar para vocês as minhas impressões a respeito desse produto. Tá? Eu tenho aqui uma garrafa de 1 litro, é 40% teor alcoólico, vai corante. Tá? No caso deles eu acho que vai bastante corante. E, bem, a gente já está habituado, né? Johnnie Walker corante é um casamento. E, assim, existem vários formatos de Johnnie Walker Black Label, né? Garrafa de 1 litro, de 750, miniatura, garrafões, tem vários formatos, tá? Quanto ao aroma, esse blended whisky, pessoal, no início ele tem um aroma bem fresco, bem fresquinho, com um toque de esfumaçado, de turfa, que dá uma certa sobriedade para o whisky. Tem uma pimentinha, tem alguma coisa frutada, um pouco de cravo, tem uma certa doçura, sim. Tá? De uma forma geral,
ele não me parece ter 12 anos. Né? Ele é um whisky de 12 anos, mas ele parece ser mais jovem do que 12 anos. É como se os barris não tivessem influenciado o suficiente durante 12 anos o whisky que estava dentro do barril. Ele parece, inclusive, ser bastante aguado. Né? É a impressão que eu tenho de ser uma bebida mais aguada e de talvez não ter 12 anos, de ser mais jovem do que 12 anos. No paladar, saúde. No paladar é bem perceptível a presença de turfa. Não quero dizer com isso que isso aqui é um whisky turfado. Longe disso, longe disso. Mas, até para quem não conhece turfa, percebe a presença de um sabor diferente. Tá? E a gente percebe a presença do sabor turfado. Isso dá uma certa personalidade para esse whisky. Além disso, ele tem um pouco de pimenta, ele tem uma certa doçura no início, mas o tempo todo envolto, na verdade, num sabor mais amargo, alguma coisa assim de cravo, alguma coisa mais tostada, e era isso, tá? Ele, na verdade, ele tem um corpo bastante leve, tem uma certa oleosidade, mas o corpo é leve, e é um whisky que, na verdade, me parece ser bastante áspero. É como se os barris não tivessem dado o arredondamento suficiente para esse whisky, tá? Ele vale lembrar que ele é um blended whisky, parece que tem mais de 40 whiskies de malte e de grão presentes dentro desse whisky. E aí, uma coisa boa é que parece que ele é bastante equilibrado nisso, não tem nenhum whisky querendo se sobrepor ao outro, tá? Então, isso é mais interessante. Tá? E ele finaliza de uma forma muito mais longa do que o Red Label, mas ainda assim uma forma que eu diria que, no máximo, uma finalização média, de duração média, tá? Que no início é mais esfumaçada, e aos poucos vai cedendo espaço para um sabor mais amargo, de ervas amargas, e dessa forma ele finaliza, tá? Com água, 40% teor alcoólico, gente, bem pouquinho de água, a gente bota água só para ver se libera um pouco mais de aromas, um pouco mais de sabores, não é para deixar aguado ele, não. No aroma ele fica mais leve, mais suave, ainda assim percebe-se turfa. Ele tem um pouco mais adocicado, um pouco mais frutado. O frutado fica mais potencializado. Tá? No paladar, ele parece que fica um whisky sem expressão. Suaviza muito. A parte boa é que aquelas arestas que ele parecia ter antes, quando eu disse que ele parecia ser áspero, agora fica suavizado, ele fica redondo, ele fica mais confortável de se consumir. Mas ele permanece com um sabor amargo, tá? É característica dele esse amargor. E ele finaliza da mesma forma, de ir até uma forma um pouco mais curta. Minha nota para esse whisky, 80 de 100. É um whisky muito superior ao Red Label, mas que eu diria que ainda pode melhorar bastante, tá? É um whisky que é bem balanceado, tá? São mais de 40 whiskies e eles estão bem equilibrados, isso é bom. Mas ele é áspero, ele não é arredondado. Ele, para quem busca uma experiência de degustação, ele não tem muito a oferecer. Tá? Ele tem a sua personalidade, mas até essa personalidade eu também questiono um pouco. O que, no meu entendimento, dá uma boa personalidade para esse whisky é a presença de whiskies turfados. Talvez um Talisker, talvez um Colila. Esses whiskies dão uma certa personalidade para o Johnnie Walker Black Label. Só que eu fico imaginando, e tirando esses whiskies, o que sobra? Né? Então, o pessoal inclusive pediu para eu comparar o Black Label 12 anos com outros blended whiskies que a gente encontra no mercado nacional também com 12 anos. Tá? Aí eu vou explicar para vocês a mesma coisa que eu expliquei para um dos apreciadores de whisky que acompanham os nossos vídeos. Tá? Comparar o Black Label com Chivas, com Ballantines, com Logan, com Old Parr, eu não acho muito apropriado, porque eu acho que o Black Label tem características de sabor bem distintas, tá? Ele é bem diferente do Ballantines, ele é bem diferente do Chivas, por exemplo. Agora, enquanto apreciador, eu posso dar uma opinião.
Enquanto apreciador de uísque, a pessoa que gosta de degustar o uísque puro, para sentir o sabor do uísque, para ver o que o uísque tem a oferecer, o Black Label parece que tem a melhorar. No meu entendimento, o Ballantine's 12 anos oferece uma experiência de degustação mais interessante. O Old Par, o Logan, também oferece uma experiência de degustação mais interessante. Isso na minha humilde opinião, tá? É apenas um comparativo meu, né? Cada um tem sua opinião. Agora, pessoal, é um whisky que tem bastante acessibilidade, que a gente encontra em vários mercados, várias cidades, encontra com facilidade, então nunca vai faltar, tá? Essa é a parte boa para quem gosta de Johnnie Walker Black Label, tá? Agora eu vou contar uma historinha para vocês, uma história pessoal minha, que vai servir como base para entrar numa história da Johnnie Walker, que também tem relação com o marketing, uma coisa que eu gostaria de dividir com vocês, tá? Vou até abrir espaço aqui, que também tem a ver com isso aqui que está exposto desde o início do vídeo. A minha primeira garrafa de Black Label, ela na verdade foi me dada de presente de aniversário, já há alguns anos, um presente dado pelo meu irmão, tá? E o que eu vou comentar aqui agora, na verdade, nunca comentei com meu irmão, né? Vou comentar publicamente, até com uma forma de agradecimento e admiração, né? Que foi o seguinte: eu gostei muito do presente que eu ganhei, tá? Não por ser um Black Label, não por ser um Johnnie Walker, por ser um whisky 12 anos, mas sim pela atitude do presente. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que naquela época o meu irmão passava por uma fase financeira, digamos assim, bastante limitada, bastante controlada. Ele tinha as economias dele, ele fazia as economias dele, mas ele não tinha dinheiro para gastar. Ele, na verdade, não deveria nem gastar nem 30, nem 20, nem dinheiro real, nem nenhum dinheiro para me dar um presente. Mas ele, sabendo que eu gostava de whisky, ele foi lá e pegou das economias dele e comprou uma garrafa de Johnnie Walker Black Label, que lá na nossa cidade já custava bem mais que R$100 naquela época, tá? Essa atitude de desprendimento, de sacrifício, de querer demonstrar carinho, tá, por uma pessoa, isso, pessoal, não tem preço. E eu sou muito grato ao meu irmão e admiro muito ele por esse tipo de atitude. É uma pessoa incrível, tá? Muito obrigado, meu irmão. E eu fico imaginando se vocês em casa também já não receberam de presente de um amigo, de um familiar, de uma pessoa querida, um Johnnie Walker, seja ele o Red, o Black, o Green, o Blue, né, o Gold. Né? O Johnnie Walker é muito utilizado para dar presente. Tá? Então eu fico imaginando se vocês também já não receberam de presente algum Johnnie Walker. Tá? Mas o meu irmão, voltando ao meu irmão, ele não me deu apenas um Black Label de presente, ele também participou de outros presentes, tá? Também relacionados ao whisky, e um deles está aqui exposto, né? Ele está aqui exposto desde o início do vídeo, que é esse enfeite para casa. Para falar bem a verdade, eu não sei o nome que se dá para isso aqui. É uma coisa que a gente pendura na parede para enfeitar a casa, tá? Que também é da Johnnie Walker, e aí eu vou demonstrar para vocês uma história interessante da Johnnie Walker. Em 1908, foi criado um dos logotipos da Johnnie Walker. Um cartunista sentou, tá, com os netos do Johnnie Walker e desenhou o andarilho. E o andarilho veio a ser uma das marcas da Johnnie Walker. O que acontece é que lá pelo fim da década de 90, o pessoal de marketing da Johnnie Walker resolveu fazer uma pequena alteração. E essa alteração passa despercebida para muitas pessoas. Tá? Que alteração foi essa? Eles chegaram à conclusão que a imagem da Johnnie Walker precisava ser associada a pessoas que querem crescer na vida, que querem evoluir na vida, que querem ser algo na vida, que querem andar para frente. E assim, o que eles fizeram? Eles pegaram essa imagem aqui, que é a imagem original, e inverteram o andarilho de lado. Porque, né, no entendimento deles, na imagem original, o andarilho está andando para trás. E ele precisava andar para frente. Se vocês têm alguma garrafa de Johnnie Walker em casa, vocês podem lá ver. Eu vou pegar aqui de exemplo o Red Label, e aqui fica mais claro de ver que mudou a direção em que anda o andarilho. Agora o andarilho anda para frente. Aí, ó. Jogada de marketing da Johnnie Walker, e são pequenos detalhes que às vezes passam despercebidos e que a equipe de marketing sempre está muito atenta. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito de Black Label, de Johnnie Walker, agradecimentos especiais. E eu vou aproveitar esse vídeo para convidar vocês a participar aí de uma brincadeira que eu vou fazer a partir do próximo vídeo, que começa a valer hoje, mas o reflexo é apenas no próximo vídeo.
A partir do próximo vídeo eu vou estar brindando com quem acompanha os vídeos. E esse brinde vai ser feito de forma bastante específica, nomeando a pessoa que quer ser brindada, tá? E como é que eu vou fazer, né? Quem quiser participar do brinde, tá? Por favor, seja o primeiro a comentar o vídeo com a seguinte frase, sem erro de ortografia, tá? A frase vai aparecer escrita aqui embaixo. Quero o meu Slanchawa, tá? A primeira pessoa que escrever isso vai no próximo vídeo receber um brinde antes da degustação, certo? Pessoal, espero que aproveitem seus whiskies em casa, sejam eles comprados ou dados de presente. Apreciem sempre com moderação. Nos vemos no próximo vídeo. Keep watching. Saúde!